Bem-vindo ao podcast Uma Nova Versão na Sua Vida. Olha, hoje vamos falar de microfisioterapia. Sabe o que é isso? Eu acho que não, porque é uma novidade que tem no Brasil. Então eu convido você a ficar aí, porque se você está tendo algumas dores, sei lá, algum problema de saúde, essa vai ser uma solução. Então, já bate o dedo aí para dar um like, porque através do like é que nós vamos, mandando para outras pessoas, porque só assim as redes sociais vê que o vídeo está sendo bacana. Se você quiser marcar a sua amiga, eu agradeço bastante. Ou compartilhar. Se tem alguma pergunta para fazer, é a sua vez de fazer aqui embaixo. Então, vamos falar de microfisioterapia, mas eu convidei a Vanessa Bordignon. Já segue ela, mas aqui nos comentários também tem o Instagram, que é microfisioterapia, _Vanessa. O WhatsApp dela é 19 99 115 8380. Vanessa, seja bem-vinda ao podcast. Obrigada, tudo bem? Tudo bem. Vanessa, já fazendo uma pergunta, a microfisioterapia é uma novidade no Brasil? Não é uma novidade. Não é? Eu diria que é uma técnica pouco difundida. Né? No Brasil, ela tem em torno de 17 anos. Mas a criação dela vem desde 70, né? Tem 50 anos a microfisioterapia. Há 50 anos que ela está no Brasil? Não, 50 anos que ela existe. Que ela existe ela foi no mundo inaugurada. inteiro. Isso, ela começou sim. na França por 2 franceses e ela chegou no Brasil há 17 anos. É que no comecinho tinha muito poucas pessoas fazendo, né? Hoje já tem bastante. Para mim era uma novidade, sabe? Por isso que porque eu sou tão antenado principalmente em curas quânticas, autocura, então eu sempre estou ligado, mas para mim era uma novidade. E Vanessa, deixa eu lhe perguntar, bom, você estudou bastante, né, para chegar, né, a ser uma microfisioterapeuta, seria isso? Eu diria que eu sou uma fisioterapeuta que atuo com a técnica da microfisioterapia. Tocando nesse assunto, qual que é a diferença de fisioterapia e microfisioterapia? A microfisioterapia é uma técnica que foi criada na França por 2 franceses, né? Uhum. E eles eram osteopatas, eles faziam a osteopatia. E eles entenderam que precisava de mais do que isso, que não era só físico. E chegaram no que hoje a gente chama como campo mórfico. Ao redor do teu corpo existe uma camada energética que condensada vai se tornar na matéria, né? E essa matéria vai guardar memórias celulares daquilo que você vive, de todas as suas emoções, da sua raiva, do seu medo, da sua ansiedade. E essa memória celular, que, entre aspas, é negativa, vai fazer com que essa parte do seu corpo fique enrijecida. E é o que a gente consegue sentir no toque. Tá, essas memórias, só para te interromper, essas memórias ficam nas células. Sim. Nada do cérebro. Também no cérebro tem células, né? Sim. Tem, mas assim, só para nosso corpo inteiro algo específico. Só para esclarecer um pouquinho. Eu devia ter trazido. A gente usa um mapa, e assim, nesse mapa existe 33 vias, e cada órgão é ligado com um campo músculo-esquelético. Então, por exemplo, o intestino, né? Sim. Que eu pego essa área. Então, ele é ligado a esse campo. Então, por exemplo, normalmente as pessoas que têm muita dor no ombro, às vezes eu acho um problema no intestino. Esse intestino, ele vem de uma memória celular de uma injustiça. Então, é muito comum, né? Eu seguir a informação de uma dor no ombro e chegar numa emoção que entrou por conta de uma injustiça que a pessoa passou, né? Então, é essa linha de raciocínio. Eu passo por um trauma, por algo significativo, uma situação difícil, emocional, e isso vai para o meu corpo. Pode não dar nenhum sintoma, mas o acúmulo dessa informação pode vir a me dar uma dor no ombro, uma dor no cotovelo, uma dor no punho, né? Se a pessoa está com um problema no intestino, vai dar tipo só para eu entender bem. Um exemplo, estou com um problema no intestino. Você consegue, com um toque, é isso? Ou a pessoa que fica com aquelas fisgadinhas? É tipo aquela... Não é assim? Na verdade, eu não precisaria nem tocar em você. É porque sabe que eu estou ligando? Sabe
reflexologia, que faz nos pés, que às vezes dá uns pontinhos assim na gente, não é nada a ver com isso. Entendi. Então, aí é mais a medicina oriental, né? Que é o shiatsu, que é a reflexologia, o doin. Mas a nossa via é totalmente diferente. Até a informação dos órgãos, às vezes, difere, né? Um órgão que, às vezes, na medicina chinesa tem a ver com medo, para nós tem a ver com falta, né? Com medo da falta. São linhas diferentes. São linhas diferentes. E dá para tratar também a depressão, que está sendo o mal do século? Tudo. A microfisioterapia, ela trata tudo, não tem restrição de idade, não tem A única coisa que o paciente que a gente não atende é um paciente que está com uma doença que ele está muito debilitado. Por quê? Depois de uma sessão de micro, o corpo vai precisar de um gasto energético muito grande para corrigir aquilo que foi informado. E se a pessoa está numa debilidade muito grande, um câncer avançado, aí talvez ele não consiga fazer o processo da autocura. Autocura. Né? Então, porque eu acho que tudo também tem a ver com a mente. Se essa pessoa ela não está tão bem assim, pelo corpo, ou você está falando mais do corpo físico? É mais do corpo físico. Mais do corpo físico. A mente, normalmente quando a pessoa vem com esse tipo de informação, uma depressão, uma ansiedade, que é mais mental do que físico, Sim. né? Tudo bem que dá reações no físico, né? Com certeza, provoca várias doenças. Mas assim, antes, né, nessa ansiedade anterior, só da gente fazer a sessão da micro, a pessoa já sai dali diferente. Tem pessoas que deitam na maca de um jeito e levantam diferente. É impressionante. Não é com todo mundo? Não é com todo mundo, né? Que nem a gente estava conversando sobre sensibilidade, né? Cada um reage de um jeito. A microfisioterapia também, cada um reage de um jeito. E quando os seus pacientes chegam, eles são deitados na maca, é assim, ou você conversa? Primeiro a gente faz um diagnóstico. Sim. Como que é o procedimento quando chega um cliente? Até chegar nos toques, fala para mim como que funciona, só para eu ter essa visão de como é esse atendimento. Eu sou muito assim, muito focado na parte de oriental. Como você falou que é um pouco diferente, então eu gostaria assim, de entender também, passar para o público, porque eu chamo muitos especialistas aqui nessa parte, mas é mais voltado no oriental. Quando a pessoa recebe o tratamento da micro, parece muito simples, né? Só me tocou ali e pronto. Só deu um toquezinho. Que bom que se fosse uma mágica, né? Tocar já, mas não é bem assim. E na verdade, esses 50 anos que ela foi criada, eles continuam estudando. São 2 senhores que continuam estudando arduamente. E é todo baseado na ontogenia, na filogenia. Então, quer dizer, eles têm um histórico muito grande de tudo isso. Então, não são simplesmente toques, né? Então, é uma área da medicina, embora seja uma área complementar, né? Sim. Não é alternativa. Você não deixa de fazer o que você faz para fazer a micro. Sim, é um complemento de um tratamento. Complementa um tratamento. Por exemplo, a pessoa vem com um câncer, um lúpus, eu tomo tal medicamento, eu paro? Não. A gente vai complementar o seu tratamento. Pode ser que com o tempo o teu médico te dê uma alta desse medicamento? Sim, pode ser. Mas não sou eu, fisioterapeuta, que vou fazer esse papel. Né? Então, a pessoa chega, a gente vai fazer um diagnóstico normal. Teu nome, teu endereço, tal. Qual é a sua queixa? Né? A pessoa vai me dar a queixa. Pode ser que durante essa primeira sessão de micro eu não consiga trabalhar a queixa dela. Por quê? Pode ser que o corpo dela tenha prioridades maiores do que a queixa dela. Como assim? Como assim? A pessoa vem para tratar uma enxaqueca. Sim. Aí a gente coloca lá no diagnóstico, enxaqueca desde os 15 anos, tal. Então é uma pessoa com 40 anos que faz 25 anos que tem uma enxaqueca. Então para ela isso é a pior coisa da vida dela. Ela deita na maca, a gente começa a trabalhar e aparece muito rim. Rim. E a gente vê que ela está com uma coisa grave no rim. E a gente não consegue acessar a dor de cabeça dela, a enxaqueca. Por quê? Porque o rim está pior. Então, nesse primeiro momento, o que nós vamos tratar? O rim. O rim. Que é um órgão vital. Essa dor de cabeça faz 25 anos que ela tem e não matou ela. E o rim dela está entrando em falência. Mas como que você sabe isso? Por conta da repetição de padrão que deu durante a sessão dela.
Aí eu tenho certeza que essa paciente vai precisar voltar uma próxima vez para tratar a enxaqueca dela, porque eu não consegui acessar nesse momento. Entendeu? Agora não, agora tem gente que vem... E você comunica com ela? Olha, Sim. porque às vezes a pessoa não está sabendo. Sim, é que depois do tratamento da micro, a pessoa vai ter uma fase de reparação. Durante de 0 a 7 dias, o que vai acontecer? O corpo dela vai estar fazendo a leitura de tudo aquilo que foi colocado. Se eu toquei em alguma coisa que a microfisioterapia não vai dar conta de responder, ela vai ter um sintoma. Faz 15 anos que eu trabalho com a micro. Durante esses 15 anos, eu tive 4 pacientes que tiveram essa resposta. Um era um câncer de pâncreas, e ele tratou, está vivo até hoje. Olha que maravilha. E o médico fala assim, viu, esse tipo de câncer a gente não descobre. E acabou investigando e descobrindo. Ele fez a cirurgia, o tratamento, e depois de 6 meses o irmão dele morreu de câncer de pâncreas. Nossa. Uma repetição de família. Existe, né? Existe. Se a gente tiver uma oportunidade de falar sobre as constelações, a constelação sistêmica, a gente fala muito sobre... eu já chamei uma pessoa que dois especialistas, uma e outro, que falaram sobre constelação. É que a constelação é bem ampla, às vezes em um programa a gente não consegue, sabe? Mas há muitos casos, né, que a constelação é um complemento para uma outra técnica como a sua. Isso mesmo, um complemento. Né? Que ótimo. Mas pode entrar em constelação também, viu? Se você quiser dar uma entradinha aí, fique à vontade. E aí o que acontece? Então, quando a pessoa faz a microfisioterapia e ela não vai dar conta daquilo, esse sintoma vai me direcionar. Olha, agora você precisa de um médico. E aí eu direciono, vamos supor, saiu muito rim. Então, eu quero que você vá no médico especialista em rim para a gente investigar o que está acontecendo, né? Mas é muito difícil a micro não dar conta daquilo que ela me sinaliza. E você atende em Campinas? Americana, no interior de São Paulo, né? Sim. Aqui do ladinho, né? Do lado de Campinas, pertinho. Porque o nosso podcast vai para o Brasil inteiro. Tem pessoas até em Portugal que estão nos assistindo. Obrigado. Ó, a curtida, gente. Olha a curtida. Deixa eu passar aqui novamente o Instagram. Não estamos terminando, não. Que eu falo sempre no final da Vanessa. Se você quiser já seguir a Vanessa no Instagram, microfisioterapia _ Vanessa. Isso. Vanessa com 2 S. Isso. Normal, escreve Vanessa com 2 S. Mas aqui embaixo eu deixo também os comentários. Nos comentários eu deixo os contatos dela. Se você tem algum comentário, alguma pergunta, faça que depois eu direciono para a Vanessa e na medida do possível ela vai respondendo. Vanessa, eu estou achando muito interessante essa microfisioterapia. Você dá aula também, não? Não. Não, né? Não. Eu querendo já aprender. É que no Brasil só fisioterapeutas podem atuar e veterinários. Só fisioterapeuta e veterinário podem atuar com a microfisioterapia. E faz esse procedimento nos bichinhos também? Faz. Nos pets? Eu tenho uma história da minha cachorra que foi... Conta pra nós. Era dia 31 de dezembro, quer dizer... Eu amo os bichos, eu tenho uma gata. Véspera de ano novo, né? E eu fui para um sítio, aí meu primo chegou para mim e falou assim, Vã, eu coloquei um chumbinho pro rato e sumiu um. Será que sua cachorra comeu? A minha cachorra tem 2 quilos, ela é pequenininha. Pequena. Aí falei, acho que não, tá normal, né? Aí deu um pouquinho de tempo, ela começou a diarreia, espumar a boca, diarreias. Aí eu liguei para um veterinário e falei assim, Rodrigo, o que eu faço? Ele falou assim, nada, Vanessa, morreu. Uma ratazana e a sua cachorra é a mesma coisa. Nossa. Aí ele falou assim, olha, você pode dar o carvão ativado, dar um leite, fazer ela vomitar, mas não sei se você vai ter sucesso. E ela começou a entrar em espasmo, né? Tá morrendo. Ainda falei para minhas filhas, olha, vamos se despedir dela porque ela tá indo. Aí veio, assim, bom, eu tenho a micro. Comecei a fazer a micro nela, ela começou a amolecer o corpinho, começou a voltar, voltou. Então, olha, assim, só que eu não tenho uma especialidade para isso, sim, né? Precisa procurar... Você fez uma emergência. Porque eu segui as linhas do nosso corpo e fui trabalhando. Existe uma folha que a gente usa na micro, que é uma folha de socorro, né? Uma emergência. Então, a pessoa está passando mal e a gente aplica aquela folha naquele momento só para tirar aquele sintoma que ela está sentindo. Foi o que eu fiz na minha cachorra e deu super certo.
né? Mas assim, já teve casos de micro, assim, a amiga minha me ligava e falou assim, eu tô com uma dor de dente a fim de semana, vamos lá, faz uma micro em mim, e a dor desaparece na hora. É óbvio que depois ela precisou tratar um canal, né? Foi só uma emergência. Foi tipo um rescue, né, ali, Isso, só pra dar aquela... Isso, é bem um rescue mesmo. Rescue, rescue eu falo. É bem... Vanessa, tem alguma coisa que você queira falar também? Que eu fiz umas perguntas, nós vamos ter umas perguntas que chegaram aqui, mas você também já respondeu. E você estudou aqui no Brasil a microfisioterapia? Sim. Estudou embriologia? Que eu coloquei aqui que tem algo a ver com embriologia, é isso mesmo? A embriologia, ontogenia, filogenia são os processos iniciais da formação do corpo, né? E são as células iniciais, que foram aonde eles foram desenvolvendo todos os estudos deles, né? O início do curso nosso, ele é muito teórico, né? O primeiro curso que eu fiz foi de domingo a segunda, das 8 da manhã às 8 da noite. Nossa, bem intenso. A gente ficava doido. Isso porque a gente já tem anatomia, a gente já tem fisiologia. Você é formado em fisioterapia. Tudo isso a gente já tem. Então, essa base, aliás, quem não tem sofre muito no curso, porque não consegue. A gente trabalha muito com origem e inserção, que é onde a gente vai mapeando o corpo. Então, quem não tem essa base, sofre demais no curso, né? E aí, a microfisioterapia, ela foi evoluindo e eles foram fazendo módulos, né? Então, hoje ela tem até o 9º módulo e tem a MKE, que é um braço da microfisioterapia, vamos falar assim, né? Eu tenho todos os módulos, eu só não fiz o 9 porque eu fui para esse outro braço da MKE, né? Então, eu me desliguei um pouco de uma linha, porque eram 2. E cada um resolveu tomar um lado e eu abracei mais um. Mas, e às vezes o que acontece? A pessoa pode começar a atender desde os primeiros módulos. Então, você vai ter um atendimento de uma coisa mais fragmentada, não é tão abrangente como o meu. Mas na parte muscular, mais física, ele consegue trabalhar muito bem também os primeiros módulos. Eu comecei fazendo uma pergunta para você, dizendo assim qual era a diferença da fisioterapia convencional, mas não é a diferença. Não tem, né? Agora que eu estou entendendo. Primeiro você tem que ser um fisioterapeuta ou uma fisioterapeuta para depois, digamos assim, especializar numa microfisioterapia. Não são coisas diferentes, você complementa um ou outro. A microfisioterapia é uma técnica. Você tem que ter uma base primeiro para depois desenvolver a técnica, né? Que legal, bacana. E também tem uma pergunta aqui, se tem conhecimento de órgãos, da pele, do cérebro. Quando você faz a faculdade de fisioterapia, você vai ter esses conhecimentos. Eu falo assim, que o fisioterapeuta é um pequeno médico, né? Porque a gente tem a nossa anatomia, a nossa fisiologia, a cinésio, é toda de medicina. É o corpo humano, eu preciso saber tudo sobre o corpo humano, né? E até a parte da endócrina, né? O funcionamento. Por exemplo, tem muita gente, eu não durmo. Não durmo, vamos lá, tá bloqueada a pineal. O que é a pineal? É uma glândula que está dentro do cérebro, que produz um hormônio. Falta de sono, isso é muito interessante. Acho que você precisa fazer uma microfisioterapia. Tá vendo? Ela já captou, que eu não estou dormindo bem. E assim, eu estou te oferecendo uma sessão, você pode marcar sim, lá em Americana. E eu te atendo. Sim. E aí a próxima vez você pode falar com mais propriedade sobre o assunto. Então, qual que é o porquê da gente não dormir? Então, existem N fatores, né? Eu falo assim, eu falei no modo bem geralzão, né? Mas é assim, vamos supor, eu não durmo bem. Mas eu não durmo bem porque onde eu morava tinha muito barulho. O meu cérebro começou a acompanhar o barulho. Então, hoje em dia o meu sono, ele é muito... Eu sou um exemplo. Abriu a porta abriu a porta do vizinho já. E é engraçado, para eu dormir tem que ter barulho. Veja bem, você viveu uma experiência. Você tá vendo que engraçado? Eu tenho que colocar um som do celular ou alguém falando, na hora já durmo. Então, você viveu uma experiência onde você teve que aprender a dormir com barulho. Você desenvolveu esse potencial no seu corpo. Hoje você não precisa mais, porque o seu ambiente hoje é calmo. É calmo. Sim. E você precisa fabricar um som para você poder dormir. Então, por quê?
o teu corpo está alicerçado naquela experiência. Então, a gente precisa tirar essa experiência, dizer que ela não é mais necessária. Muito obrigada, você me serviu por um tempo, mas agora eu não preciso mais de você. Eu posso dormir no silêncio. A microfisioterapia consegue fazer isso. Que maravilha. Quer dizer, eu não posso prometer resultados na microfisioterapia, porque eu dependo da resposta do seu corpo. É porque tem sentido, um exemplo, o meu corpo, o meu cérebro, digamos assim, adaptou ao barulho. Forçadamente. Era uma situação de emergência. Adaptou. Eu preciso dormir com o barulho. Agora eu tenho que desmamar isso, tem que tirar isso. E como eu faço isso? Com a microfisioterapia. Com a microfisioterapia. Muito bem, é isso mesmo. E tem pacientes, o que mais te procura? A queixa, que sempre chega. Ansiedade. A ansiedade. É o mal do século. O que a gente precisa atender é que, assim, a ansiedade, ela é fantástica pra gente. Porque se Como assim, fantástica? Se você não tiver ansiedade, você fica estacionado, fica morno, fica parado. Porque é a ansiedade que te potencializa a querer sempre mais, a fazer sempre mais. Só que ela precisa de um grau. Eu preciso regular a minha ansiedade. Sim. Entendeu? Não posso ter aquela ansiedade que me trava de fazer as coisas. É que nem o medo. O medo, ele é necessário. Eu vou atravessar uma rua, se eu não tiver medo e atravessar sem olhar, eu vou estar me colocando em perigo. Sim, risco. Então eu preciso ter um pouquinho de medo para eu poder ter cuidado comigo. Exatamente. É a mesma coisa a ansiedade. Eu preciso ter um pouco de ansiedade para eu estar sendo alavancado. Mas quanto? Entendi. Entendeu? Tem que estar moderado. Aí também tem a ver com as experiências que eu vou passando vão potencializando a minha forma de agir na ansiedade. Então, eu vou pegando coisas, vou querendo coisas. Aí eu não vou conseguir fazer aquilo, eu não vou conseguir dar conta daquilo. Você é impotente? Não, você não é impotente. Você pegou coisas a mais do que um ser humano poderia fazer. Né? Então, é tudo isso que eu preciso ponderar numa sessão, entendeu? Eu preciso ver até que ponto a ansiedade que a pessoa traz para eu tratar é realmente uma ansiedade nociva. Eu falo isso porque eu tenho amigos e amigas que isso é comum hoje no dia a dia, por N motivos, que nós estamos em 2024. E é assim, que pensamentos ficam recorrentes na cabeça e não consegue fazer outra coisa. Um exemplo, então tá, depois a gente vê isso. Não, tem que ser agora. Não, tem que ser isso. Não, eu não sei o quê. Ou, porque eu convivo em atendimentos com as minhas clientes. Olha, nem sei por semana quantos que eu atendo, viu? Nunca parei para pensar. Porque eu atendo uma cliente, eu interajo muito bem com a minha cliente, sabe? Eu gosto muito de conversar, por isso que eu tô com o podcast aqui. Só que na hora que a cliente sai, eu não sei mais o que eu falei. Que bom. E não sei quem é que passou. Olha que bem. Eu tenho que olhar. Às vezes eu lembro alguma coisinha. Mas aquilo também eu não vou para frente. Eu não comunico depois com os meus colegas de trabalho. Uma coisa boa, uma coisa ruim. Não comunico. Dali já eu aprendi com PNL. Há muitos anos atrás a fazer isso porque prejudica. Só que eu noto essas coisas, né? Nos atendimentos, como eu estou com muitas clientes, eu noto que tem pessoas que são ansiosas, eu noto que outras são extremamente calmas. Eu tenho um pouco de ansiedade. Mas assim, eu acho, como a gente estava falando de sono, uma noite dormida, um sono não tão adequado, ele vai me provocar ansiedade, vai me provocar assim, inúmeras coisas. Então eu já sei de onde que está vindo a minha ansiedade um pouquinho mais, sabe? Só que tem pessoas que são extremamente ansiosas, que prejudicam o dia a dia, que faz coisas que não deveria. Entra uma depressão, né? Ansiedade, depois vem uma depressão. Nós temos 3 pilares de sustentação no físico, né? Que é a alimentação, o exercício e o sono. Se qualquer um deles está desajustado, né? Exercício físico, você fala. Exercício atividade, físico, sim. Caminhada, academia. Sim. 20 minutinhos por dia é o suficiente. Acho que todo mundo tem que fazer, não né? Não precisa se matar na academia. Não é que todo mundo precisa. Eu acho que todo mundo teria que fazer para ter a mente sã, né? Corpo são, mente sã. A gente tem que ver o fundamento do nosso corpo. Para que o nosso corpo foi criado? Ele foi criado para se movimentar.
Esse negócio de ficar o dia todo sentado numa cadeira de escritório, na frente de uma tela de computador, não é saudável. Não é. Né? Mas cada um escolhe a vida que quer. Porque a gente né? tem pernas para caminhar, né? A gente tem os ombros para se locomover e movimentar. Sim. Isso é certinho. Tem mais 5 minutinhos. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você deseja, que você gostaria de falar, compartilhar com a gente, alguma coisa? Nós temos tempinho. Deixa eu ver se chegou alguma tem mensagem. uma coisa que as pessoas questionam muito. Quantas sessões precisa da microfisioterapia? Legal. Né? Porque o que acontece? Como é fisioterapeuta que faz, o que eles acham? Né? A pessoa acha que vai precisar de várias sessões, 2 por semana, e não é assim. Lembra que eu falei que eu atendo o paciente, aí eu vou comunicar a ele, olha, durante de 0 a 7 dias, o teu corpo vai se sentir cansado, você vai ter muito sono, você vai ter vontade de dormir às vezes, às vezes o corpo fica até um pouco febril, é muito comum tudo isso, durante até o 7º dia. Depois disso, o que tiver de complicação já não tem mais a ver com a micro. E quanto tempo eu preciso para saber o efeito daquela sessão que eu fiz? Normalmente, no final da sessão, eu vou te falar, olha, a sua sessão tem um prazo de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, que o corpo vai me dar essa informação. E quando terminar aquele tempo, ela vai me dizer assim, olha, tô ótima, maravilha, vida que segue. Olha, não tô bem ainda, porque melhorou isso, melhorou aquilo, mas aquilo que eu fui tratar, eu não consegui resultado. Então tá, então você volta, a gente faz. Mas é esse prazo, 2, 3 meses. Não é semanal, é quinzenal, não é. Então, o prazo dele é um tratamento um pouco mais longo. O que eu digo é que, assim, como prevenção, a microfisioterapia é muito preventiva também. Tem muita coisa que a gente trata numa sessão que não tem um resultado físico ainda, mas poderia ser que lá na frente fosse ter. Então, peraí que eu me perdi. Tá tranquilo, pode falar. Pode ver aí, deixa eu fazer alguma pergunta. Então, ela é muito preventiva, entendeu? A gente trata numa sessão cerca de 200 a 300 bloqueios. Numa sessão? Numa sessão. Então, quer dizer, eu não sei nem o que eu tratei. Às vezes eu não sei nem o que eu tratei. Quando a primeira microfisioterapia que eu fiz, eu não conseguia, eu tinha uma sensibilidade no dente que tinha que ser aquela pasta específica, porque senão eu tinha muita dor. Você como terapeuta fazendo ou recebendo? Recebendo. Sim. Aí acabou essa pasta, eu usei uma comum, continuei usando, nunca mais tive problema. Então, eu fui tratada numa sensibilidade que eu tinha no dente, mas não era o meu foco na terapia. Nunca fui para micro, olha, eu tenho uma sensibilidade no dente. Não. Então, às vezes a pessoa volta e fala assim, não adiantou nada aquela sessão que eu fiz. Aí eu vou pegar o diagnóstico que eu fiz e falei assim, então, o que não adiantou? Eu continuo com dor de cabeça. Aí a pessoa tem um intestino preso. Eu falei assim, então esse é o intestino. Melhorou. E o seu sono? Melhorou. Então, melhorou um monte de outras coisas, mas aquilo que ela veio buscar, ela não levou e ela se frustrou por conta disso. Mas é como eu digo, o corpo, ele se trata nas prioridades. O que é principal eu tratar hoje? Eu vou tratar isso. Né? Tanto é que tem pessoas que saem pouquíssimos bloqueios. Por quê? Porque ela não está legal. Ela está com uma imunidade baixa. Então, o corpo dela não vai dar conta de tratar muito. Então, é o que consegue. Você está falando, está vindo assim umas imagens na minha mente do tipo, assim, um exemplo. Às vezes a pessoa chega não preparada para se curar. Tem isso? Tem isso também. Um exemplo. Tem isso também. Tem pessoas que acostumaram tanto com tal doença, falando agora na parte da mente, mas também na parte fisiológica da parte... Quando eu comecei na micro, lá 15 anos atrás, a gente associava ela com a leitura biológica. Então, cada ponto que eu vi em você, eu falava, eu datava, olha, 3 anos atrás você teve um problema de uma injustiça financeira e você passou por um bloqueio, tal. Então, a pessoa saía da sessão com um monte de informação, com um monte de data, e ele não conseguia processar aquilo. Então, eu causava mais problema na cabeça dele ficar tentando lembrar aquelas datas, do que realmente o que
o tratamento. Aí, depois de um tempo, eles tiraram essa associação. Então, a gente sabe de tudo isso. Eu consigo datar em você? Eu consigo. Mas eu faço? Não, eu não faço mais. Então, uma sessão minha, que era 2 horas, hoje eu faço em 20 minutos. Olha. Entendeu? E você tem um resultado muito melhor do que aquela sessão de 2 horas, que levava 2 horas. Levava 2 horas, né? Sim. Aí teve alguns pacientes assim mais antigos que falaram assim, mas eu gostava daquele jeito que era, porque era, não sei o que lá, porque eu ficava bastante tempo com você. Eu falei assim, viu, você quer comprar um tratamento ou o meu tempo? Porque para bater papo a gente toma um café, não é a microfisioterapia. E tem a parte também de psicologia, né? Que aí vamos bater no então, papo. a micro, ela não tem esse foco. Eu não sou psicóloga, então eu não sei tratar com esse tipo de assunto. É mais a mente, né? Que se você vier com uma demanda dessa, eu não vou conseguir te atender. Então, eu tenho um profissional que eu encaminho. Olha, a partir de agora, não é mais que comigo. Você identifica. É isso mesmo. Isso. O papo tá tão bom, viu? Chegou umas perguntas aqui, mas vamos deixar para outra vez, quando você voltar. Pode ser? Pode ser, claro. Pode? Claro. Bom, quero te agradecer, Vanessa Bourdignon. Se você quer entrar em contato com a Vanessa, os contatos estão aqui nos comentários. O Instagram também, ela fica na cidade de Americana, no interior de São Paulo. Caso você esteja aqui na região toda de Campinas ou até fora, que queira passar com ela, que tenha disponibilidade de ir até Americana, fique à vontade, mande uma mensagem para ela. Ela é uma pessoa, conheci hoje, muito simpática, muito detalhista e uma excelente profissional que deu para você ver. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigada. Eu agradeço também a IMA Campinas, que disponibiliza este estúdio maravilhoso, e a Alice Cardoso, que está aqui nas imagens. Muito obrigado e até mais.